Olá pessoal, bom dia, boa tarde, professor John, tudo bom com vocês? Vamos iniciar nossa aula de Química 1 e hoje nós vamos falar sobre modelos atômicos. Nosso tópico principal, nós vamos falar sobre o modelo atômico de Dalton, Rutherford, Bohr e Thomson, ok? Esses são os principais modelos atômicos que existem e nós vamos comentar um por um. Professor João Leno Souza. O que seria modelos atômicos? Os modelos atômicos, pessoal, são os aspectos estruturais, né, de átomos que foram apresentados por cientistas, né, com um objetivo. E qual foi esse objetivo? Tentativa de compreender melhor o átomo e a sua composição, ok? Então, vamos verificar aqui o nosso primeiro modelo atômico, que é o Dalton. E o que diz esse modelo atômico Dalton? Conhecido como modelo bola de bilhar, possui os seguintes princípios. Então, o modelo atômico ele é conhecido como bola de bilhar. E ele tem os seguintes princípios, características. Qual é a primeira? Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomo. Segundo princípio, os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Têm diferentes propriedades, porém são exatamente iguais. O terceiro princípio é que os átomos não se alteram quando formam componentes químicos, permanecem o mesmo, tá bom? O quarto princípio, os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criado nem destruído. Átomo não vai ser criado e nem destruído, eles são permanentes e indivisíveis. E o último princípio, as reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos, tá? Esses são os principais princípios do modelo atômico Dalton, ok? O próximo modelo atômico é o Thomson. O Thomson foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo. Ao pesquisar sobre raios catódicos, o físico inglês propôs esse modelo que ficou conhecido como modelo pudim de ameixa, porque ele tem um formatozinho de ameixa com umas bolinhas em cima, certo? E o que mais o físico inglês propôs? Ele demonstrou que esses raios podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas de energias elétricas negativa, ok? Raio conhecido carregadas de energias elétricas negativas. Já por volta de 1887, Thomson sugeriu que os elétrons eram um constituinte universal de matéria. E ele apresentou as primeiras ideias relativas à estrutura interna desses átomos. Quais foram essas primeiras ideias, né, sobre esses átomos? Thomson indicava que os átomos deviam ser constituídos de cargas elétricas positivas e negativas. Ele descobriu essa mínima partícula, estabeleceu a teoria da natureza elétrica da matéria. Ele concluiu que os elétrons eram constituintes de todos os tipos de matéria, observou que a relação carga-massa do elétron era a mesma para qualquer gás empregado em suas experiências. Em 1897, Thomson tornou-se conhecido como o pai do elétron por causa de suas descobertas. Ok? O modelo atômico de Rutherford diz o seguinte: em 1911, o físico neozelandês Rutherford colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma câmara metálica. O objetivo era analisar a trajetória das partículas alfa a partir do obstáculo criado pela folha de ouro. Olha aí. E o modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo planetário, por quê? Corresponde a um sistema planetário em miniatura, no qual os elétrons se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Tem um núcleo e os elétrons ele vai girar, né? Ele vai, no caso, se mover em órbitas circulares. O outro modelo, que é o modelo de Rutherford-Bohr, diz o seguinte: o modelo apresentado por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr. Por esse motivo, o aspecto da estrutura atômica de Bohr também é chamado de modelo atômico de Bohr ou modelo atômico de Rutherford-Bohr, porque eles
Rutherford, ele descobriu o modelo, Bohr, ele aperfeiçoou esse modelo, entendeu? Então, olha como que ficou o modelo de Bohr, com o aperfeiçoamento antes de Rutherford. A teoria do físico dinamarquês Niels Bohr estabeleceu as seguintes concepções atômicas. Qual foram essas concepções? Primeira, os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, eles descrevem órbitas determinadas. Uma outra situação foi que o átomo é incrivelmente pequeno, mesmo assim, a maior parte do átomo é espaço vazio. O diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100.000 vezes menor que o átomo todo. Esses elétrons eles giram tão depressa que aparecem tomar todo o espaço. Uma outra situação que ele verificou é que quando a eletricidade passa do átomo, o elétron pula para a órbita maior, certo? Voltando depois à sua órbita usual. Uma outra situação que foi analisada é que quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, resulta luz. Porém, Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda a partir da constituição de átomo e do salto dos elétrons de uma órbita para outra. Essas foram as características, as observações que Bohr obteve sobre o modelo de Rutherford. Ok? Para vocês não esquecerem, eu coloquei aqui um resumo. Evolução dos modelos atômicos. Primeiro, Dalton, 1803. Não se esqueça, pessoal, que esse modelo, o átomo continua sendo indivisível, porém agora como uma esfera. Esse é o modelo de Dalton. Vem Thomson, 1903. O que ele analisou? O átomo passou a ser divisível, escrutados de elétrons na superfície. Olha que interessante. Depois veio o Rutherford, 1911. O que ele analisou aí? O núcleo do átomo foi descoberto, contendo prótons e nêutrons, e os elétrons orbitavam esse núcleo positivo. Olha que interessante, de Dalton para Thomson e Rutherford. E por último, Bohr, em 1913, as camadas eletrônicas foram descobertas. Aí entra a questão da distribuição eletrônica, pessoal, dos átomos. Então, olha que interessante sobre a evolução dos modelos atômicos. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, eles descobriram situações referentes aos átomos grandiosamente, né? Então, o Dalton, ele analisava que os átomos continuavam sendo indivisível, né? Mas como se fosse uma esfera. Já Thomson analisou que o átomo passou a ser divisível, né? E de elétrons e os elétrons já estavam na sua superfície. Thomson descobriu o núcleo, e nesse núcleo ele verificou que existiam prótons, nêutrons e elétrons, núcleo positivo, e já Bohr já foi aperfeiçoando mais e obteve as camadas eletrônicas que foram descobertas no decorrer. Tudo bem, pessoal? Essa partezinha teoria é importante que vocês tenham em mente. Façam as anotações de vocês para que vocês não possam esquecer das características e a descoberta dos átomos, referente a cada um desses cientistas, certo? Espero que os senhores tenham entendido essa partezinha teórica. Estudem, pratiquem, façam anotações, façam fichamento, resumos, porque só assim eu consigo entender a parte teórica. Tchau, tchau, e até a próxima aula, se Deus quiser.